É porque todo tesouro que existe é meu. Tem lendas de um rei tirano e ele sou eu. O mais forte da Babilônia na guerra se encontra. Tem um arqueiro dominando o campo de batalha. Desses portões saem meus tesouros. Quero riquezas, prata, cobre e ouro. O meu fantasma nobre te destrói. Eu sou o herói dos heróis. A noite caía pesada sobre um cemitério esquecido nas fronteiras entre mundo, onde a chuva vermelha tinge as lápides antigas, e o céu se abria em um eclipse de sangue, como se o próprio universo tivesse rasgado para deixar duas forças irreconciliáveis se encontrarem. O ar carregava um peso opressivo, o tipo de silêncio que precede o fim de iras. Arlecchino, a grave, a diretora da Casa dos Coração, caminhava com passos elegantes e precisos entre as cruzes tortas, seu manto branco e negro ondulando como asas de corvo sob o temporal, seus olhos vermelhos, marcados por aquela cruz negra que simbolizava sua maldição eterna, varriam o horizonte com uma calma fria, calculada. Ela não buscava briga e investigava apenas uma anomalia dimensional que ameaçava os órfãos sob sua proteção, mas o poder que sentia pulsando ali era inegável. Um monstro, uma maldição viva. Que presença tão vulgar, murmurou para si mesmo, a voz baixa e refinada, como se estivesse repreendendo uma criança desobediente. Seja quem for, não interferirá nos meus assuntos. Do outro lado do campo de túmulos, Ryomen Sukuna materializou-se em sua forma verdadeira, 4 braços cruzados sobre o peito tatuado, os olhos vermelhos brilhando com um deleite sádico sob a luz da lua sangrenta. Ele havia sido puxado para aquele lugar por um capricho do vazio entre realidades, entediado como sempre após devorar mais uma alma insignificante. Seu sorriso se abriu devagar, revelando dentes afiados, e uma risada grave ecoou pela chuva. Que cheiro é esse? Fogo misturado com sangue é algo mais. Uma mulher. Que interessante. Finalmente algo que não se quebra em 2 toques. Ele não a conhecia, não precisava. Para Sukuna, o mundo inteiro era um playground de presas e predadores. E aquela figura de cabelos brancos e negros, com olhos que pareciam julgar tudo, cheirava poder de verdade. Venha, inseto de olhos vermelhos, mostre-me se vale a pena eu gastar meu tempo. Arlecchino parou a 10 metros dele, o poliar materializando-se em sua mão com um brilho carmesim e a lança flamejante que carregava a essência de sua visão piro e da maldição que corria em suas veias. Ela o analisou em um instante. 4 braços, regeneração visível nas tatuagens pulsantes, uma aura de maldição pura que fazia o ar crepitar. Não era um arconte, nem um fato comum, era algo primal, antigo, faminto. Você fala como um rei que nunca soube o que é perder, respondeu ela, a voz serena mas carregada de autoridade maternal, como se estivesse corrigindo um aluno rebelde. Mas reis caem, especialmente aqueles que subestimam o fogo que queima em silêncio. Seus pensamentos internos eram frios e metódicos. Sua regeneração é rápida, mas nada é infinito. Vou testar os limites dele primeiro. Sem desperdício de energia, Sukuna riu mais alto, abrindo os 4 braços em um gesto de convite. Subestimar, eu vivo para isso. Mulher, venha, mostre-me sua dança. Ele avançou primeiro, sem técnica elaborada, apenas velocidade bruta, um soco de um dos braços superiores que cortou o ar como uma lâmina invisível. Arlecchino desviou com graça impecável, o manto girando, e contra-atacou com um golpe preciso da lança, infundido em chamas vermelhas que explodiram contra o peito dele. O impacto ecoou como um trovão abafado, lançando Sukuna para trás, mas ele mal cambaleou. A pele dele se abriu e se fechou instantaneamente, o sangue evaporando em fumaça negra. Queima um pouco. Bom, muito bom. Seus pensamentos eram puro êxtase. Ela é rápida, precisa, não como aqueles magos fracos. Isso vai ser divertido. A luta começou de verdade. Arlecchino invocou seu talento Elemental Voice, e o chão ao redor dela se transformou em um campo de cinzas árduas. Lanças de fogo carmesim brotando do solo como dedos acusadores. Cada uma mirava Sukuna com precisão cirúrgica, forçando-o a dançar entre elas. Ele cortou várias com desmantelar invisível, as sondas de energia amaldiçoada cortando o ar sem som, mas uma acertou seu ombro, queimando carne e maldição ao mesmo tempo. Você joga sujo, hein? Gosto disso. Sukuna retalhou com Clive, uma série de cortes que rasgaram o espaço ao redor dela. Arlecchino girou, usando o bas para criar franjas de invulnerabilidade momentânea, um truque de sua técnica de combate que fazia o tempo parecer pausar apenas para ela, desviando por milímetro. Seus olhos se estreitaram. Ele não precisa de contato para cortar. Maldição pura. Interessante, mas eu posso queimar o próprio conceito dele se chegar perto o suficiente. A chuva intensificou.
misturando-se às chamas e às maldições, criando um véu de vapor vermelho que envolvia os dois. Sukuna ativou mais poder, abrindo uma boca no estômago que cuspiu uma flecha de fogo divina ao fuga. Um projétil que incinerava tudo em seu caminho. Arlecchino ergueu a mão enluvada, invocando um escudo de sangue flamejante que absorveu o impacto, mas a explosão a empurrou para trás, chamuscando seu manto. Você é persistente, disse ela, limpando uma gota de sangue do lábio com elegância, sem perder a compostura. Mas persistência sem propósito é apenas teimosia de criança. Internamente, ela calculava asterisco, sua energia amaldiçoada é densa demais para eu extinguir de uma vez. Preciso forçá-lo a abrir sua guarda total. Asterisco, ela contra-atacou com o bas completo. O céu acima do cemitério se tingiu de um vermelho mais profundo, uma lua de sangue surgindo como extensão de seu poder. E uma onda de chamas e lanças combinadas desabou sobre Sukuna como um julgamento divino. Sukuna não recuou. Ele riu. Os 4 braços girando em um vendaval de cortes desmatam em massa, rasgando as chamas no ar julgamento. Eu sou o rei que julga, Malevalantian. O domínio se expandiu em um instante. Um santuário malevolente de maldição que cobriu o cemitério inteiro. Dentro dele, cada centímetro de espaço se tornou uma lâmina invisível, cortando sem parar, sem misericórdia. Arlecchino sentiu o domínio se fechar ao redor dela como uma prisão de 1000 facas. Seus pensamentos aceleraram um domínio que mata tudo que toca, similar ao meu próprio poder de restrição, mas mais bruto. Eu não posso deixar que me prenda. Ela ativou sua técnica secreta, o domínio, que os rumores chamavam de combinação de invulnerabilidade e controle absoluto, criando uma esfera pessoal onde o tempo e o movimento obedeciam apenas a ela. Dentro do Malevalantian, ela se movia como um fantasma, as lâminas passando por ela sem tocar, enquanto contra-atacava com lanças que perfuravam o domínio de Sukuna, queimando as tatuagens dele em pontos vitais. O choque dos domínios criou rachaduras no próprio ar, o cemitério tremendo como se a realidade fosse rasgar. Sukuna sentiu dor real pela primeira vez, partes dele sendo incineradas mais rápido que regeneravam. Ah, você é boa, muito boa, mas eu ainda não comecei a brincar de verdade. Ele expande o poder para 20 dedos completo, o corpo crescendo em estatura demoníaca, e invocou o Orcatin/, um corte que transcende ao espaço, invisível até para domínios, cortando o conceito de distância. Arlecchino percebeu tarde demais. O corte passou por sua defesa pessoal, abrindo um ferimento profundo em seu torso, sangue verdadeiro misturando-se ao fogo. Ela cambaleou, mas se recompôs com dignidade, pressionando a mão contra o ferimento. Você corta o próprio destino, impressionante. Mas se eu já enterrei monstros piores que você. Sua voz nunca treme, mas internamente ela admite ele é mais forte do que qualquer arconte que enfrentem. Se eu cair, os meus filhos, não, eu não cairei. A batalha escalou para o ápice. Arlecchino invocou seu poder máximo, uma fusão de visão piro e maldição de sangue, transformando o campo inteiro em um mar de chamas vermelhas que queimavam maldições, as lanças se tornando uma tempestade que perfurava uma Malevalantian por dentro. Sukuna foi forçado a recuar, regenerando membros perdidos enquanto ria histericamente. Queime mais, isso é o que eu queria. Ele contra-atacou com tudo, Clia em cadeia, fuga repetida, e finalmente o corte que dividia o mundo. Arlecchino desviou a maioria, usando sua velocidade sobrenatural e a invulnerabilidade momentânea, mas o último Orcatin/ acertou em cheio, cortando através de sua defesa, seu peito e sua essência. O sangue carmesim jorrou, misturando-se à chuva, e seu corpo caiu de joelhos entre as lápides destruídas. Sukuna se aproximou devagar, os 4 braços baixos, o sorriso ainda largo. O domínio se dissipou, deixando apenas o cemitério em ruínas e o silêncio da vitória. Kukuku, você lutou bem, mulher de olhos vermelhos. Quase me fez sentir algo próximo a respeito. Quase. Ele se agachou ao lado dela, tocando o rosto pálido com um dedo tatuado. Arlecchino ergueu os olhos uma última vez, a cruz negra tremendo. Meus filhos não vão perdoar isso. Sua voz era um sussurro elegante até o fim. Sukuna riu baixinho. Filhos, que fofo. Mas o mundo não perdoa ninguém, nem eu. Com um gesto casual, ele finalizou o corte, extinguindo a vida dela completamente. O corpo de Arlecchino se desfez em cinzas flamejantes que o vento levou, misturando-se à chuva vermelha. Sukuna se ergueu, esticando os 4 braços com satisfação preguiçosa, os olhos vermelhos varrendo o horizonte vazio. Foi uma luta decente, melhor que a maioria dos insetos que matei. Quem sabe eu encontre mais como você em algum outro mundo quebrado. Ele caminhou para longe das ruínas, rindo baixinho para si mesmo. O rei das maldições já entediado novamente, mas com um brilho raro de respeito genuíno nos olhos. O cemitério voltou ao silêncio, como se nada tivesse acontecido exceto pelas cinzas que ainda dançavam na chuva, lembrança de uma clave que queimou até o fim com dignidade inabalável.